Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui na Argumento. Está voltando agora a fazer seus debates, seus lançamentos. Hoje a gente tem um prazer muito grande de estar aqui com a economista Helena Landau e o dublê de empresário e jornalista Ricardo Rangel, e candidato a deputado proximamente. E o tema não podia ser melhor, que é exatamente isso, que é o liberalismo. E eles vão falar um pouco sobre os mitos, as verdades, e, enfim. Então, começamos com quem? Com a Helena? Ou com você? Obrigado, Marquinhos. Boa noite. Primeiro, muito obrigado por estarem aqui nesse momento brasileiro curioso que a gente vive. Acho que é uma espécie de novo normal em relação a sair de casa, né? As pessoas saem pouco de casa, então é um prazer especial vocês estarem aqui. Quero agradecer ao Marquinho, que é um velho amigo. Eu já fiz muita coisa aqui na Livraria Argumento, então é sempre uma alegria, inclusive com uma emérita botafoguense. Marquinho botou uma bandeira do Botafogo para a Helena, para mim também, que também sou botafoguense. Então é uma alegria. Eu queria agradecer a Helena também para a gente estar aqui. A gente quis fazer essa conversa porque há pouca coisa que é tão mal compreendida no Brasil como o que é o liberalismo, o que significa ser liberal. Por vários motivos, a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. E a Helena é a fundadora do Livres, como eu também sou. Eu não sou fundador, mas sou membro do Livres, que é uma entidade liberal de verdade, que é uma coisa meio rara, porque está cheio de instituto liberal aí que não é liberal, tem a opção de gente que diz que é liberal, mas não é. Então a gente quer um pouco tirar esse mal entendido. Eu vou contar um pouquinho da origem do liberalismo e o que ele significa. Então a gente já sabe, mas é sempre bom falar. E aí depois a Helena fala um pouco também de o que está acontecendo, os problemas que tem no liberalismo no Brasil e por que ele tem essa má fama. Mas, enfim, o liberalismo é uma filosofia política nascida na segunda metade do século XVII, no momento ali particular da história da Inglaterra, de muito tumulto, guerra civil, teve uma ditadura, se decapitou o rei, depois teve uma restauração que também não deu certo. Mas o que é fundamental no liberalismo é que ele é baseado na ideia de que todos somos livres e iguais. E essa ideia é meio banal, né? Quando a gente fala, está na Constituição de todas as democracias que a gente conhece, né? Todos são livres e iguais perante a lei, etc. e tal. Parece quase um clichê, assim, como se não tivesse muita importância, e a maior parte das pessoas não se dá conta da força, do peso dessa ideia e o quanto que ela é ainda, e era especialmente naquela época, radical e subversiva. A gente tem que lembrar que naquela época as pessoas não eram livres. Havia servo da gleba, por exemplo. Havia nas colônias escravo. E as pessoas não eram consideradas iguais. Os nobres eram melhores do que os plebeus, os ricos eram melhores do que os pobres, os homens eram melhores do que as mulheres. Então, quando você diz que todos somos livres e iguais, isso tem um impacto muito violento naquele momento e bota a sociedade inteira em questão. Muitas dessas coisas ainda valem hoje. E essa ideia de que todos são livres e iguais tem uma série de corolários que mudam completamente o que é a sociedade. Por exemplo, se todo mundo é igual, ninguém pode calar ninguém. Né? Ninguém pode proibir ninguém de publicar o que quer que seja. Você pode ter a religião que você quiser, porque não existe uma religião certa. Cada um sabe da sua. Essa era uma discussão que estava tendo muito na época sobre liberdade religiosa e tolerância, que não havia, porque era uma briga ali de católicos, protestantes, anglicanos, era tudo uma confusão. Pessoas estavam morrendo, sendo queimadas, decapitadas por serem hereges, coisas desse tipo. Então há uma importância nisso muito grande. Quando a religião não existe uma religião certa, então o Papa não está certo necessariamente. O rei não é o representante divino
não é o representante da vontade de Deus na terra. Então você pode discutir se o rei está certo. O poder emana do rei, se todos são iguais? Não, o poder emana do povo, né? O governante governa pelo consentimento dos governados, né? Que é um conceito do contrato social que vem dessa época. Então isso muda completamente como as pessoas veem o relacionamento delas com elas mesmas e com o poder e com o governo. Você não aceita que o rei mande invadir a sua casa, por exemplo. O conceito de habeas corpus, né, de você não poder ser preso sem motivo, é dessa época, né? E isso é uma coisa tão violenta que cria vários movimentos revolucionários contra as monarquias da época, né? Ainda aí nessa época existe a Revolução Gloriosa, em 1688, que derruba o rei na Inglaterra, mas no século seguinte você vai ter a Revolução Americana, né, em 1775, com a Declaração de Independência, em 1776, você vai ter a Revolução Francesa, em 1789, você vai ter a Confidência Mineira aqui também, em 1798, logo em 1789 também, logo depois tem a Conjuração Baiana, em 1798, e no século XIX você tem dezenas de revoluções em toda a Europa, todos os países, especialmente em 1830 e 48. Então, todos os países queriam deixar de ser monarquias absolutistas e ter governos constitucionais que respeitassem a lei. Então, toda essa ideia de diversidade, por exemplo, respeito às minorias, dos direitos individuais, todas essas bandeiras são bandeiras liberais. Mas não são bandeiras da esquerda. A esquerda, como a gente vê hoje, socialista, nem existia, né? Ela só vai aparecer bastante tempo depois, né? Marx, se não me engano, enfim, o Manifesto Comunista é de 1848, para você ter uma ideia, muito depois, né? Então, a ideia do liberalismo é cada um vive a sua vida, cada um cuida de si, cada um é responsável pela sua felicidade e o Estado tem que parar de oprimir as pessoas, porque o rei oprimia. Então, a visão do Estado é alguém que cobra imposto e atrapalha a minha vida. A gente tem que lembrar que essa época era uma época agrária, né? Não havia industrialização. Então, cada um plantava a sua comida, fazia ali, vendia o que sobrava e ia vivendo. Quando vem a industrialização, isso muda bastante, há um processo de urbanização rápida e você começa a ter indústrias crescendo rapidamente e um processo de proletarização. E aí você começa a descobrir um monte de problemas sociais, né? As pessoas trabalham 10, 12, 14 horas por dia, tem turno de noite para criança, e algumas poucas pessoas ficando ricas muito rapidamente. E aí você, temos um problema aqui, o que faz? Então você tem Marx, por exemplo, que diz, não, o que tem que fazer é proíbe a propriedade privada. Proíbe a propriedade privada, não vai haver desigualdade, vai dar tudo certo. Tem outros caras que dizem isso aí, não vai dar certo, né? Proibir propriedade privada não vai funcionar, é melhor outro método, é melhor um Estado que garanta, que faça leis trabalhistas, por exemplo, que proíba trabalho infantil, que faça a jornada certa, que tenha descanso semanal, educação pública gratuita universal, né? Criação liberal, enfim, uma porção de coisas desse tipo em que você garanta que haja, que a pessoa possa exercer a sua liberdade. Porque não adianta você ser livre da opressão do Estado se você mora na favela, não tem saneamento, não tem o que comer e não consegue boas condições de trabalho. Essas coisas precisam ser garantidas, né? Mais tarde isso vai ser chamado de liberdade positiva. Mas essas garantias que a gente vê hoje como coisas normais, quase banais, são criações liberais do liberalismo do século XIX, a partir de 1850. Todas essas coisas são invenções liberais, né? Apesar de que a gente vai falar hoje do que se diz que é o liberalismo no Brasil, mas enfim, essas questões são liberais. Tem uma opção de mitos aqui que a gente pode falar daqui a pouco, do tipo Estado mínimo, que ninguém sabe direito o que significa. Parece que o Estado não faz nada, só cuida de segurança. O liberalismo não defende o Estado mínimo. O Estado que existe hoje nos Estados Unidos, por exemplo, na França, na Dinamarca,
São estados liberais, com todos os serviços que você espera em uma democracia liberal, né? O mercado é ruim, o mercado é capitalista, o mercado é para ganhar dinheiro. Assim, o mercado existe há pelo menos 12 mil anos, né? Existia até antes, quando um sujeito caça alguma coisa, o outro colhe as bananas, se trocar, chama mercado, né? Sem mercado você não consegue comprar um livro. Então tem coisas desse tipo. O liberalismo é só para enriquecer, só para manter os pobres na pobreza, né? Vamos falar um pouquinho mais disso. Mas por conta dessas coisas, o liberalismo, desses mitos, especialmente no Brasil, a palavra é muito enxovalhada, né? Muito avacalhada, né? E as pessoas ficam achando que, liberal, não quero, a palavra está muito, muito prostituída. Mas o que é interessante é o seguinte: todas as bandeiras da esquerda, com exceção da abolição da propriedade privada, da abolição do mercado e da proibição da liberdade econômica, foram criadas pelo liberalismo, e a semente delas está lá no século XVII. Todas as coisas que a gente vê hoje, que a gente discute como fazendo parte da democracia, foram criadas no liberalismo ou no século XVII ou no século XIX, e não pela esquerda, como se diz. É muito interessante que os valores das minorias, dos direitos humanos, todas essas coisas ligadas ao indivíduo são fundamentalmente liberais. Os direitos civis, os direitos individuais são uma bandeira do liberalismo. A esquerda normalmente tem uma bandeira da sociedade, da coletividade. Todo mundo é proletário. Então, se você está discutindo direito de mulher, direito de negro, direito de gay, essas coisas atrapalham a conquista do poder pelo proletariado. Elas são, e eram chamadas assim pela esquerda até pouco tempo. Direito de mulher, isso aí é um desvio pequeno burguês. Isso é frescura. O que interessa é o direito do operário. E o direito dos operários e os interesses dos operários são os mesmos, sejam eles mulheres ou homens, negros ou brancos, né? Então, se você quer discutir uma coisa específica de uma minoria, você está fazendo algo contra o interesse do proletariado. E até hoje a gente vê gente de esquerda antiga fazendo esse discurso, né? Então é uma coisa um pouco curiosa que você veja o identitarismo criticando o liberalismo, mas se você tiver um governo de esquerda no poder mesmo, não vai ter espaço nenhum para essa discussão, né? A gente pode falar um pouco mais disso daqui a pouco, quando abrir para as perguntas. Eu acho que, assim como a introdução está rápida, vou passar aqui para a Helena para a gente falar do liberalismo no Brasil, os representantes do liberalismo no Brasil que tanto nos atrapalham. Bom, boa noite, obrigado pessoal por estar aqui. Bom, eu vou começar com uma frase muito famosa de todos os liberais de verdade, que começa com: liberalismo são muitos, né? Celso Laffer adora escrever isso no Estado de São Paulo. A gente tem o grande Melchior, que mostra inclusive algumas divergências dentro do próprio liberalismo. Quero mostrar que não é uma coisa monolítica que permite exatamente a individualidade, o pensamento, o debate, etc. Tá? Mas mesmo dentro dos liberalismos, são muitos, a gente tem limites para criticar algumas pessoas que se dizem liberais, ou um tipo de ataque sobre liberalismo, quando nem de liberalismo está falando. Dentro do liberalismo há também enorme debate. Por exemplo, eu tenho uma posição super radical contra armas, que não é uma posição dominante da minha no liberalismo. Já fui muito atacada por ser desarmamentista. Tem meus motivos, tem minhas razões para ser isso. Mas o que importa é que cabe no movimento gente a favor, gente contra. O assunto do momento, que é o aborto, também tem uma divergência enorme dentro dos liberais. Há quem ache que o direito da mulher sobre o corpo é absoluto, e há quem ache que o início da vida e a vida é isso. Não quer dizer que uma pessoa seja mais ou menos liberal que a outra, né? Mas há limites para você
caber as coisas dentro do nome liberalismo. E uma coisa que é importante lembrar é a questão do individualismo e externalidades, né? Externalidade é uma palavra de economista, mas assim, a gente viu na vacina, por exemplo, grande debate na vacina. Esquece o anti-vaxxer, anti-cientista e etc. Mas vamos a campanha de boicote. Quer a pessoa acha que ela tem o direito de não colocar algo estranho no corpo dela, tá? E esse é um direito individual dela. Mas e a sociedade que vai sofrer do fato de você não ter pessoas vacinadas? Aquela pessoa que não está vacinada, ela se sujeitaria a ficar em casa, então, para não contaminar os outros? Como é que você faz na questão do seu limite e o limite do outro? Então, essa discussão sobre externalidade é muito importante na discussão do liberalismo, porque há um grupo de libertários que acha que não há esse limite, que não há limite nenhum à sua individualidade. Eu posso fazer as coisas que eu posso porque é assim e acabou, né? Só estou falando para a gente debater depois. Então, assim, tem limites nessa coisa. Eu não vou fazer a erudição de Ricardo Rangel, mesmo porque eu sou uma autodidata. Eu estou vendo aqui minha prima Liliza assim, ela conheceu na minha infância. Minha casa era uma zona, podia todo mundo foi igual, mulher, homem, a casa dela era igual também. Então, a gente foi criado num mundo de muita liberdade de opinião, de muita liberdade de ser o que quisesse na vida, de trabalhar no que quisesse. Os pais da gente, a gente não chamava nem de senhor, nem pedia bênção, nem nada, era uma coisa assim do debate franco e aberto. Óbvio que tinha disciplina, óbvio que a tia Wanda não era moleza, nem meu pai, mas a gente tinha esse hábito de pensar no outro, de discutir, de ouvir, de falar e tal. Então, eu digo que eu sou meio autodidata. Assim. Um pouco da minha trajetória é importante para dizer por que eu estou aqui de verde e roxo, entendeu? Não é só porque está na moda cores vibrantes, são as cores do Livres, o verde e o roxo. Tá? Eu comecei, assim que eu... Acho que tem uma geração que não pegou exatamente o movimento universitário, movimento estudantil contra a ditadura, porque a gente pega aquela franja do final da ditadura, quando se começa a discutir um pouco mais abertura já, né? Eu estou na faculdade quando você começa com o movimento pluripartidário, né? A gente sai do Arena, não sei o quê. Naquela época, para quem não queria ser Arena nem MDB, o Partido dos Trabalhadores era um partido que fazia todo sentido para a gente, né? De ser alguma coisa contra isso que está aí. Hoje, pensando, como é que eu pude, algum dia na minha vida, pensar num partido sindicalista, né? Que não tem nada a ver com tudo que eu penso hoje como uma pessoa liberal. Mas eu já tive pôster do Lula, andava com estrelinha do PT e etc. Mas durou pouco. Durou pouco exatamente por isso, por essa visão compacta, né, das coisas juntos. O sindicato com contribuição obrigatória, a ideia de que não há questão orçamentária, né, que é muito, muito importante, que parece que os liberais que defendem responsabilidade fiscal para atingir uma coisa maior são pessoas sem alma, desalmados, a monopólio da virtude está sempre com quem não liga para questão orçamentária. Se alguém falar que é preciso fazer conta, você é desalmado. E foi por isso que eu larguei o PT numa briga dentro de casa com meu irmão, que é petista até os dias de hoje, dizendo que a Previdência estava errada, porque todo mundo devia ganhar, isso já em 1983, todo mundo devia ganhar igual ao regime especial, e quem estava errado era o INSS. Eu falava, se todo mundo sair do INSS para o especial, o país quebra, esse é problema do país. Eu falei, que a aritmética é o valor da direita. Aí tal, porque quem faz conta é desalmado, que tal. Então eu comecei a procurar uma coisa para mim e encontrei na social-democracia do PSDB. Porque naquela época, social-democracia, esse é outro problema. Tem liberal que acha que social-democracia é um palavrão, né? Porque são nuances, né? Do que você quer do Estado, do que não é do Estado. E o tempo foi passando e eu fui ficando cada vez mais liberal, né? Achando que, pela minha experiência no governo, pelo meu trabalho no governo, meu trabalho da privatização,
vendo que um Estado grande demais, um Estado que cobrava impostos grandes demais e não garantia serviços públicos de volta. Via um país onde a gente ficava discutindo só a economia e tomava as outras coisas como dadas, que a democracia estava dada, que os direitos individuais estavam dados, afinal de contas a gente tinha saído da ditadura, afinal de contas a Constituição cidadã, etc. Até que eu vi que não era bem assim. Não era assim. Os debates trabalhei em diversas campanhas eleitorais de forma marginal, estou na campanha da Simone Tebet de forma mais contundente, trabalhando no programa econômico dela, mas nessas campanhas a gente via o debate da polarização muito presente. Era o monopólio da virtude com a esquerda e a social-democracia, o centro democrático, porque eu acho que direita, nem sei se direita e esquerda cabe mais nesse mundo. Sempre com aquela ideia, ia para as campanhas, só falava de responsabilidade fiscal, responsabilidade fiscal, responsabilidade fiscal, e estimulava essa polarização. Essa polarização como se o liberalismo não tivesse ideias progressistas. Eu comecei nessas campanhas a lembrar um pouco o que o governo Fernando Henrique Cardoso fez. Olha, mudou a medicina, teve melhor ministro da saúde, foi José Serra, mudou a educação, fez os primeiros programas de transferência de renda, né? Tinha um respeito ao Congresso Nacional, à cultura. E nós, economistas do grupo, eram hiperliberais. Privatização, reforma do Estado, reforma administrativa, abertura comercial, e aquilo tudo funcionava. Então as pessoas ficam assim, mas o que é isso? Isso é liberalismo, isso é social-democracia, porque afinal de contas no governo Fernando Henrique a gente aumentou espetacularmente a carga tributária nesse país. E aumentou exatamente para poder responder às demandas sociais inscritas na Constituição de 88. De fato, essa é uma discussão que a gente pode ter. Carga tributária define se um país é liberal ou não, carga tributária é determinante. Então, a gente passou nessa trajetória, quando eu estava desencantada da vida, eu fui almoçar com um rapaz que está sentado ali atrás, Paulo Gontijo, e começamos a falar, eu saí do PSDB, eu começava a pensar, eu estou precisando de uma coisa que me represente, eu vejo vocês no Livres fazer o que me representa. O que significa me representa? Uma defesa do liberalismo na economia muito clara, aliada a outros elementos do liberalismo, que é a democracia representativa e progressismo de ideias e costumes, essa pauta identitária, ao mesmo tempo uma pauta de inclusão social, uma pauta muito grande de igualdade de oportunidades. Para fazer isso que o Ricardo acabou de fazer, não tem uma pessoa que passa fome, passa necessidade, não tem tempo nem de pensar na sua própria liberdade, ele não tem opção na vida, então é preciso que ele se dê opções na vida. E aí tem uma coisa muito clara, esqueci minha camiseta hoje, está em São Paulo, que é quando o populismo entra pela janela, a liberdade sai pela porta, que é uma discussão muito clara do que a gente vê hoje, tanto na esquerda como na direita, tanto no Lula quanto no Bolsonaro, ou Ciro, ou o que for, que é populismo. Quer dizer, nós, do Livre, defendemos o oposto disso. O populismo aprisiona. O populismo quer tomar conta da pessoa. Quer dizer para a pessoa assim, eu sei o que é melhor para você. Eu vou fazer por você. E nós, do Liberais, queremos libertar. Criar condições para essas pessoas florescerem. Aliás, recomendo que leiam Deirdre McCloskey na folha 2 da Folha, na página 2, porque ela vai dar uma aula de tudo isso. Inclusive, ela sugeriu que a gente mudasse o lema da bandeira de ordem e progresso para liberdade e progresso. Porque a ordem é uma coisa determinada, de cima para baixo, do que você vai. O populismo é a mesma coisa. Acho que muita ordem não tem problema. Aí, exatamente, você tem que ter bagunça, florescer, ter discussão. E o populismo também tem que deixar as pessoas crescerem, deixar as pessoas irem embora, dar condições para as pessoas terem a melhor condição de vida e serem livres. Então, a gente tem, assim, o liberalismo tem que ser um confronto hoje a um populismo que cresce, tanto da esquerda quanto da direita, para deixar as pessoas florescerem. Dito isso, para a gente botar o grupo de hoje, o que me chamou a atenção nesses anos recentes
foi o uso da pandemia e da participação do Estado na pandemia para dizer, olha, não existe mundo sem Estado. Primeiro, não existe mundo sem Estado, ponto. Não existe nenhuma democracia no mundo liberal que não tem Estado. O Estado está ali para criar regras, para regular falhas do mercado, para fazer coisas essenciais, a gente pode até discutir qual é o papel do Estado e qual é o limite do Estado. Pronto, então não adianta, você pode ver qualquer candidato à presidência da República, qualquer pessoa falar, não, o Estado, não existe democracia liberal sem algum grau de Estado. Seja no Suprema Corte, por exemplo, isso é Estado, é que as pessoas acham que Estado é só da economia, Estado é executivo, legislativo e judiciário. Nosso grande mestre Dalmo de Abreu Dalari definia muito bem o que era o Estado. Então a gente tem que ver que Estado que é isso, é só segurança? É não dizer, o Estado tem que prover educação sozinho, ou o Estado pode ter parcerias, quer dizer, tem várias nuances nesse Estado. Mas aí vem na pandemia, e as pessoas falam, tá vendo? Não vi, a pandemia mostrou que temos que ter o Estado de volta. E aí eu coloco a pergunta de volta. Quando a pandemia chegou aqui, a gente não tinha saneamento, não tinha transporte público, não tem habitação de qualidade, não tinha higiene, não tinha nem capacidade das pessoas comprar sabonete para lavar suas mãos. Então, assim, que Estado é esse? Estado nenhum, falha total. A falha total do Estado brasileiro transformou a pandemia e as consequências da pandemia muito mais cruéis do que poderiam ser. As desigualdades são muito maiores hoje do que poderiam ser se a gente tivesse Estado. O Estado que apareceu na pandemia foi um Estado que apareceu em qualquer lugar do mundo, dando liquidez, fazendo um papel para sustentar comércios, etc. Então, em primeiro lugar, a pandemia não mostrou que precisa de mais Estado, a pandemia mostrou simplesmente que a gente não pode deixar pessoas em situação que o Estado deixou durante anos no Brasil. Essa é a primeira coisa. A outra coisa é, apesar de dizer vários tipos de liberalismo, cabe um monte de coisa, apesar do Marc Merchior dizer não existe liberalismo por inteiro se não houver liberdade econômica, a liberdade econômica por si só não é um liberalismo. O liberalismo é por inteiro, como a gente chama no livro, que é um liberalismo por inteiro. Então nós ficamos com uma má fama muito grande, os liberais, por causa dessa desgraça desse governo que temos aí, representado na área econômica pelo Paulo Guedes, que acha que por filho de porteiro não pode estudar, que empregado doméstico não pode ter férias, que é o inverso de liberalismo. Pelo contrário, o liberal quer ver filho de porteiro fazendo o que o filho de porteiro bem entender. Entendeu? Se quiser estudar, estuda, se quiser curso técnico, é curso técnico, se quiser ir para Disney, vai para Disney. Então, é assim, uma coisa assim, de um tratamento absolutamente oposto. Sem falar em todas as outras atrocidades, que é você ser um liberal e participar de um governo que começa a sua campanha para a eleição homenageando o Ustra no voto do impeachment da Dilma. Então, tortura e liberalismo não existe, não há essa possibilidade. Por outro lado, está na moda agora dizer que voltamos com o neoliberalismo. Assim, tem um meme no Twitter que é tudo que eu não gosto é culpa do neoliberalismo. Que eu não sei nem de por que tem esse nome, mas o neoliberalismo aparece como se fossem as pessoas sem alma. Aquele pessoal que não acredita em Estado, aquele pessoal que só quer saber de contas públicas, aquele pessoal que não liga para a população. E gente sofisticada está discutindo isso, dizendo, olha, precisamos rever um liberalismo onde coloque o interesse público no centro. Olha, todo liberalismo que eu conheço tem o interesse público no cerne, né? Melhorar a qualidade de vida, uma relação de permitir que as pessoas tenham seu Estado, acreditarem na religião que quiserem acreditar, ter limites para o Estado, para o déspota, etc. Então, assim, acho que a discussão que a gente tem que ter aqui e que nos deu muito trabalho esse governo atual, foi porque, de um lado, ele usou o liberalismo de uma forma completamente equivocada e deu espaço para as pessoas criticarem o liberalismo por aquilo que ele não é. A gente pode até criticar ou discutir se o liberalismo atende a tudo isso que a gente gostaria que atendesse, mas a gente não pode criticar porque não é. Então, eu fico feliz, por exemplo, de estar aqui discutindo com vocês, e essa minha cor roxa é a cor que eu sempre gostei na vida, mas o Paulo Monti já me ensinou desde o primeiro dia que o roxo do Livres, é muito importante a gente dizer isso, é uma combinação do vermelho e do azul, porque nem as políticas sociais, nem a defesa da democracia é monopólio da virtude
da esquerda, nem as políticas liberais na economia vão resolver sozinho as coisas. Eu acho que a prova mais forte de que populismo pode ser de qualquer lado é você ver o Bolsonaro espertamente, com o Auxílio Brasil de R$400, tomou parte dos eleitores que antigamente eram os eleitores da Bolsa Família. Quer dizer, as pessoas achar que o programa de transferência de renda de um lado ou de outro foi desmoralizado por essa dicotomia. Agora, só a transferência de renda vai ajudar essa população a florescer, a sair desse aprisionamento? É essa discussão que a gente tem que ter. Então, é isso aí. Desculpa se eu falei demais. Só antes de... Tem sempre essa questão do Estado mínimo, o que é o Estado e para que serve o Estado, né? O Estado não é uma coisa que caiu do céu, né? Foi criado pela sociedade, foi criado pelos indivíduos. E ele foi criado por um motivo. Foi criado para fazer alguma coisa que as pessoas individualmente não conseguiam fazer. Elas não precisavam do Estado, por exemplo, para plantar rabanetes, né? Isso elas conseguiam fazer. Elas precisavam do Estado para segurança, por exemplo. Você precisa do Estado para defesa, você precisa do Estado para relações exteriores, você precisa do Estado para ter uma justiça, você precisa do Estado para ter educação pública, né? Você precisa do Estado para garantir que haja saneamento, você precisa do Estado para fazer aquelas coisas que só o Estado consegue fazer. Ou delegar, né? Não, o que eu digo, quando eu digo fazer, não é fazer o Estado necessariamente, mas ele precisa garantir, por exemplo, saneamento hoje, é impossível o Estado fazer. Não tem dinheiro, está quebrado, a SEDAI não funciona, é muito melhor privatizar a SEDAI. Mas o Estado tem que garantir que o saneamento vai ocorrer, fiscalizar, né, controlar a concessão. Isso é que o Estado é. E é para isso que ele precisa, para isso que a gente precisa dele. A gente não precisa do Estado para uma porção de outras coisas. Então eu quis falar isso, porque a Helena falou da questão do populismo, e a gente viu recentemente os três principais primeiros colocados na corrida presidencial, que são, né, o Bolsonaro, o Lula e o Ciro Gomes, todos falando de controlar o preço da Petrobras. Agora, a Petrobras, extrair petróleo é uma prioridade para o Estado brasileiro? A ponto de você tirar dinheiro do pobre via imposto para subsidiar o preço do petróleo? Ou a prioridade é educação, que é a coisa que mais combate desigualdade, que mais distribui renda? O que o Estado quer? Para que a gente quer o Estado? É para tirar petróleo do chão, que qualquer um faz. Está cheio de gente aí que faz. Ou para fazer educação, que só o Estado pode fazer. Então essa é a nossa grande discussão. E o que a Helena falou, no Brasil de hoje, o Brasil que a gente tem, ele não dá educação de qualidade, não dá saúde de qualidade, não dá segurança, não dá saneamento, não dá transporte. Metade dos habitantes do Brasil, metade dos brasileiros não tem acesso a esgoto. E a gente está discutindo petróleo. Tem algo errado nas nossas prioridades, né? Mas enfim, era só essa observação. Vamos abrir para pergunta. Temos aqui Paulo Montijo, coordenador do Livres Arquivos. Não, se quiser vai lá na frente, pega o microfone lá, Paulo. Mas tá perto, dá pra falar daí. O Paulo é ex-presidente do Livres, foi quem me levou para o Livres, é coordenador do Livres no Rio. Ao contrário da Helena, eu trouxe, eu vim de camisa roxa. Candidata, não pode falar, né? Pré-candidato. A gente ia ter a presença hoje do Mago Local, que é o presidente do Livres, ele sucedeu ao Paulo, mas ele pegou um tremendo resfriado, está muito ruim, está em São Paulo, não pôde vir. Mas temos o Paulo Montijo, Muito obrigado. antecessor. A minha pergunta para vocês vai na linha de construção de narrativa. Acho que tem uma coisa super importante, que é uma guerra que a gente sempre lutou muito mal na trincheira, que é a narrativa, que é fundamental em qualquer disputa política. E aí tem um ponto que sempre me pega, que é uma discussão no meio liberal sobre se o Estado deve ou não fazer atividade A, B ou C, ao invés de como o Estado deve fazer a atividade A, B ou C. Vou dar um exemplo. A gente fica discutindo se o Estado deve prover educação básica. Ao invés de... Qual é o modelo de educação básica? Vai ser o modelo holandês,
onde é quase tudo através de organizações filantrópicas, ou vai ser o modelo brisolista, onde a gente fica construindo um monte de carcaças que vão sendo deixadas pelo Estado do Rio de Janeiro depois. E aí eu queria perguntar para vocês, assim, qual é, na opinião de vocês, o nosso maior problema, você é jornalista, então, narrativo. Né? Assim, onde é que a gente erra na guerra de comunicação? A pergunta de $1 bilhão, né? Primeiro, eu acho que o discurso populista é fácil de fazer. Ele é um discurso sem nenhum compromisso com a verdade. Tipo, eu vou dar a educação desta forma, eu fiz. E as pessoas acreditam e falam, e a gente não tem essa, graças a Deus, a gente não vai com essa coisa de cinismo. Outro dia tinha um meme muito interessante, que eu adoro memes, que era um dizia eu acabei com a corrupção, o outro dizia eu acabei com a pobreza, e aparecia aquela cidade do futuro, né? Então a gente tem essa dificuldade. Eu acho que a gente tem que falar como mesmo. Eu acho que a angústia toda dessa que as pessoas querem saber é como. Ou seja, se não é o populismo, se você... Como é que eu vou sair dessa desgraça que eu tô? Que eu dependo desses R$400, desses R$200, desses R$80? O que eu vou ter de perspectiva na minha vida? Eu acho que fazendo, Paulo. Não é uma questão só de narrativa. A gente fala muito pouco das coisas que dão certo no Brasil. A gente fala muito pouco das coisas que dão certo e a polarização atrapalha. Porque se você for olhar, por exemplo, a educação básica no Brasil, os lugares que deram certo, por exemplo, o Ceará, começou com Tasso e hoje está com o PT. Passou por quantas ideologias e quantos nomes para chegar no que chegou o IDEB, que saiu de Sobral e vai para o Ceará todo. Para ter uma política de Estado, que é o ICMS da educação, que vai virar política federal, que essa discussão de como você faz estímulo. Se você, o liberal, ele tem que sair da polarização, ele tem que reconhecer o que deu certo, o que deu errado, para poder dizer, olha, vai ser assim, seu filho vai ter escola, vai ter isso, vai ter aquilo. Por exemplo, me perguntam sobre privatização da Petrobras o tempo todo, né? Se sou a favor ou contra. Eu acho que se a gente tiver a possibilidade de ter presidente da República como Lula ou Bolsonaro, tem que privatizar hoje. Hoje. Porque os dois vão destruir a Petrobras fazendo isso. Agora, se você tem uma Petrobras que dá 40 bilhões em 2 anos de dividendos e vai ajudar o Tesouro Nacional a sair dessa pasmaceira, desse desequilíbrio, dessa dificuldade, você pode pensar em privatizar a Petrobras mais à frente. E você dizer o seguinte, o que eu quero fazer com a privatização da Petrobras? Isso é uma narrativa importante. Eu digo, eu sei o que eu quero fazer com a privatização da Petrobras, pegar todo o recurso da privatização da Petrobras e investir num projeto social claro e evidente com retorno para a população. Seja cheques à la Biden, seja escola, seja, entendeu? Um projeto bem evidente, habitação popular, seja em torno da família, a gente tem que ter um projeto para dizer por que eu simplesmente não me importa tirar... Porque se entrar no discurso ideológico que a gente faz a vida inteira e que você está certo, o que importa tirar óleo do fundo, qualquer um pode fazer, a gente não ganha narrativa. A gente tem que dizer assim, o que eu posso fazer com esse patrimônio que é nosso, em lugar de tirar óleo do fundo do mar? Posso fazer uma coisa muito melhor para a sociedade, entendeu? Ou o que eu acho que é melhor eu debater com a sociedade. Agora, o como fazer, a gente acaba que toda eleição a gente cai na polarização. Você é gordo, você é feio, você é burro, você é chato, entendeu? E a imprensa faz isso. Se você olhar as sabatinas que já estão acontecendo, hoje eu vi a sabatina da Simone, a imprensa está igualzinha a 2018. Só quer saber a futrica, a briga, não tem uma pergunta que seja qual é o seu projeto de educação, qual é o seu projeto de saúde, o que você vai fazer para melhorar a porta giratória da Bolsa Família ou do auxílio, ou o nome que tiver. Então, é uma tarefa difícil. Eu não te respondi, mas eu estou botando para fora o que eu acho. Eu sou jornalista que faz. Eu não sou da área de comunicação, eu sou só economista. Eu sou jornalista há pouco tempo. Né? Bom, eu acho que é uma perda de $1 bilhão, sim, e acho que tem
eu acho que tem muitos problemas para construir a narrativa certa, né? No Brasil, em relação ao que é ser liberal, e por muitos motivos. Você tem um discurso permanente da esquerda que tenta e consegue associar liberalismo com insensibilidade social e interesse pelos ricos, né? E não haver preocupação pela justiça. E você tem uma ponta esquisita dos conservadores que aceitam esse discurso como se fosse deles. Então, o que tem de conservador, inclusive reacionário, dizendo que é liberal e abraçando essa tese, é muito grande. Então, assim, nós, os liberais, né, os Paulo Guedes da vida, o Salim de Matar, né, que outro dia escreveu um negócio a favor da ditadura. Quer dizer, um liberal a favor da ditadura é uma coisa impossível, né? É uma contradição em termos, né? É uma contradição em termos, um liberal estar nesse governo que defende a tortura, né? Não é possível você ser liberal e estar nesse governo. Nesse governo você só consegue achar a cadeia, né? Você vai fazer com esse governo é ir para a cadeia. Mas você tem um problema muito grave nos liberais em si. Nós temos muito maus exemplos de liberais no decorrer da nossa história, desde o século XIX. Os liberais estavam muito felizes com a escravidão, né? O movimento abolicionista demorou muito. Liberais que votaram uma Constituição liberal boa em 1934, mas aceitaram de braços abertos o Estado Novo. Você tem liberais que foram a favor do golpe em 64, apoiaram o Castelo Branco e continuaram apoiando a ditadura. Você vai se discutir, bom, esses caras não eram liberais e em grande medida não eram mesmo, né? Porque quem é liberal não apoia a ditadura. Mas o fato é que esses caras foram apresentados como liberais. Pega um exemplo como o Roberto Campos, por exemplo, né? Roberto Campos foi ministro da ditadura, né? Ele era embaixador do Jango. Aí teve um golpe que derrubou o Jango. Ele, plaf, virou ministro do cara que derrubou o Tancredo não fez isso. O Tancredo gritou canalha da tribuna, né, do assento. O Roberto Campos aceitou. O Roberto Campos, o liberal em economia, fez a correção monetária. Correção monetária. O que é mais intervencionista do que isso? Com o fisco? Né? Depois ele foi ser embaixador do Geisel, né, em Londres. Embaixador do Geisel. Depois ele foi deputado pela Arena, pelo PDS. E depois ele votou no Paulo Maluf contra o Tancredo Neves. Esse é um grande exemplo do liberal no Brasil. Há várias frases que são maravilhosas. E são mesmo, né? O Delfim também tem frases maravilhosas. O Delfim é um negócio também espantoso. Enfim. Então, quer dizer, com esses liberais, ninguém precisa de antiliberais, né? Você fala, não são liberais. E não são mesmo. Paulo Guedes não é liberal, mas está lá, nesse governo, falando mal de filho de porteiro, falando mal de empregada doméstica, né? Coisas inconcebíveis para um liberal. E agora está cortando imposto imediato, né? Sem parar, diminuindo a arrecadação, aumentando o déficit. E tudo isso para reeleger o proto-ditador. O Salim Matar, né? Salim de Matar, como falei outro dia, fez um negócio defendendo a ditadura. Quer dizer, os liberais de verdade são poucos. A gente até entende isso um pouco no Brasil, porque o Brasil é um país com pouca tradição liberal, né? Você pega os Estados Unidos, eles fizeram uma revolução baseada nessas ideias. A gente já teve um golpe na primeira Constituição que estava liberal demais, né? Dom Pedro já fez a coisa, não, deixa que eu faça a Constituição do meu jeito, 24, quer dizer, já não tinha liberalismo nenhum. O nosso pensamento é influenciado principalmente pela Igreja Católica, pelo Exército e pelo Partido Comunista. 3 organizações absolutamente centralizadas, hierarquizadas e autoritárias. A gente não está acostumado a ser liberal, né? Eu brinco que a frase favorita do brasileiro, isso devia ser proibido, né? A gente está andando na rua, vê um negócio aqui no restaurante, tem uma mesinha com né, uma cadeira, mesinha em cima da calçada. A calçada é pública, tem que proibir, chama. Assim, não só é autoritário, porque eu quero impedir o outro de fazer alguma coisa, mas eu quero trazer o governo para fazer isso.
Eu quero governo na minha vida, eu gosto de governo com ordem mandando em mim. Então, isso, para a narrativa liberal, é muito complicado, né? Porque você diz, não, olha, é um pouco... resolve o seu problema, né? Eu tinha uma vizinha minha que ligou e disse que ia processar o síndico. Eu falei, não, processar o síndico? Um processo o síndico, porque eu estava brigando, porque tinha um grupo de WhatsApp, que o síndico contou uma coisa que ela não gostou. Vou trazer o governo. Eu falei, não faça isso. A gente não está acostumado a resolver o problema nós mesmos, né? Que, nos Estados Unidos, por exemplo, você chama o governo para dizer, aconteceu isso assim, pronto, a gente já resolveu aqui. Então, para nós é muito difícil nesse sentido, porque as coisas são mais complexas. O populismo é simples. Você vai, o governo vai fazer isso. Aí você que é chato, liberal, fala assim, mas não tem dinheiro, amigo. Não tem dinheiro. Aí o cara não quer ouvir isso. A gente tem uma coisa um pouco infantil, né? Em que você não quer ouvir que não tem dinheiro, que tem que escolher o que precisa fazer, porque o dinheiro é limitado, tem que escolher a prioridade, se você vai fazer educação ou não vai fazer educação, não dá para fazer tudo. Então a gente tem um pouco essa dificuldade. Agora, dito tudo isso, a gente precisa escapar do economicismo. O liberal fala de dinheiro demais, fala de responsabilidade fiscal demais. A gente está num momento no Brasil, e eu acho que isso vai ser a tônica na campanha eleitoral, a gente tem um problema gravíssimo de injustiça social. A gente tem fome, a gente não tem fome como um problema real, constante, já não tem há muito tempo, né? É sempre bom lembrar isso, que as pessoas esquecem. Bolsa Liberal é um projeto, o Bolsa Família é um projeto liberal, não é um projeto do PT, é um projeto feito por economistas liberais. Enfim, várias coisas fizeram com que a fome deixasse de ser um problema no Brasil. Voltou a ser. As pessoas estão fazendo fila para comprar osso. E você tem uma queda muito grave na renda da classe C e D, tem um aumento na renda da classe A. Né? O saldo da pandemia não é só de empobrecimento, é de aumento muito grave da desigualdade. Então, a gente tem uma questão social para discutir e precisa escapar da questão de orçamento. Agora, não há como a gente querer achar que é possível gastar como se não houvesse amanhã com o nosso passado. A gente está vendo o que está acontecendo aí. A inflação em 10%, o juro em 13%. Onde vai o custo dessa dívida? A gente sabe o que vai acontecer. Os anos 80 foram uma década perdida, esses agora já são uma década perdida, e sabe-se lá o que vai acontecer na próxima. Né? Então Agora, só para completar aqui essa questão da narrativa, eu como povo, para discutir esse assunto, eu penso assim, dizer para mim, seja livre, pode ser muito difícil para a pessoa, não para mim, mas o que eu estou dizendo assim, para a maioria fala, livre como? Tu vai me abandonar? Porque há essa noção do Estado te proteger. E essa discussão, eu, como, sei lá, percebo que não tem esse entendimento, que a liberdade não vem sem o Estado, vai vir o Estado, só não vai vir esse Estadão todo, entendeu? Mas é exatamente isso. Mas eu acho que não tem clareza na narrativa, já que foi o ponto que ele colocou. Essa é a grande discussão. Não tem essa clareza nem tem um pouco para mim isso. O Estado deve garantir a sua liberdade, em vez de te oprimir. Não, eu entendo isso. Eu estou dizendo como narrativa, como dito, para chamar as pessoas para para mais clareza sobre o que é o liberalismo realmente, o que é o populismo, tirar as pessoas desse populismo, né? Que eu fico louca com meus amigos. Então, se eu estou nesse nível do louco com meus amigos que vêm aqui no Leblon, eu falo, meu Deus do céu, o que será do resto? Entendeu? Aí é o ponto que... E essa coisa não tem essa discussão. Esse ponto que ele falou da narrativa, eu acho que é isso. Eu às vezes fico querendo explicar isso para a pessoa, discute o assunto. Até tenho dificuldade de entender uma coisa que a Helena falou. O liberalismo, pelo que eu entendi, é uma coisa mais individual. E quando você fala mais da democracia do Estado maior, é uma coisa mais do coletivo, sem confundir com o comunismo. Não, é o seguinte, você tem o individualismo
a individualidade certa, mas você tem uma questão de onde os seus direitos atrapalham a vida dos outros indivíduos, que a gente, como economista, chama de externalidade. Vamos dar um exemplo a você. Poluição, né? Poluição. Chegou um ponto que hoje em dia as pessoas concordam que isso é uma externalidade negativa na vida da pessoa e tem restrições nas cidades modernas, restrição a andar de carro, tem um imposto sobre isso, por exemplo. Educação, tem uma externalidade positiva na sociedade. Todo mundo sabe que quanto mais educada a sociedade, mais igual, mais diversa, mais evoluída. Então o que acontece? Existe a ideia de que você paga impostos e o Estado usa esse imposto para garantir. Não é só uma questão de dignidade da pessoa humana, mas para ter certeza que essa coisa será distribuída para a sociedade. O que você tem razão, o que acontece é que as pessoas acham que estão recebendo por favor do Estado. Essa que é a questão. E não que é um direito dela. Porque a pessoa precisa entender que o filho dela ter uma boa escola é direito dela. Né? Ser tratado de forma digna no SUS é direito dela. Né? E é uma coisa impressionante, porque as pessoas estão tão oprimidas. Eu vou pedir licença para contar uma história pessoal que para mim nunca saiu da minha cabeça sobre saúde. A minha empregada trabalhou lá em casa 20 e tantos anos, infelizmente ela resolveu se aposentar e me abandonou, e botafoguense, lógico, né? Tá lá em casa. E o marido dela teve uma infecção na coluna. Demorou a diagnosticar com uma infecção na coluna, ele tomou um excesso de remédios equivocado, tive que assinar um documento de responsabilidade, trazer ele dentro de uma ambulância particular para o Rio de Janeiro para ele ser tratado. Cheguei aqui, não tinha lugar para ele ser internado, nenhum lugar. Então eu tive que comprar antibiótico, um lugar para injetar na veia, tudo isso é regular. Consegui de um amigo, num hospital, que eu não vou dizer o nome, que ele internasse essa pessoa e falou, mas eu não tenho CTI, não tenho isso nem aquilo, mas vamos salvar a vida desse cara. Infelizmente, chegando tarde, o rapaz morreu. Vamos para o enterro do rapaz, greve dos coveiros. Greve dos coveiros. Aí você chega à conclusão, não, e só foi enterrado no Caju, sem ser com gente, porque eu paguei, porque sabe, custa quase R$3.000 um enterro no Caju, R$3.000. É um negócio assim, inacreditável, né? Coisa básica de uma família, não sei o quê. Aí deu a grana do coveiro, conseguimos enterrar o rapaz. Você sabe o que acontece depois disso? Ao invés de ter uma indignação coletiva da família por o marido ter morrido de erro médico, de não ter condições mínimas no enterro, as pessoas vinham falar comigo igual o Casagrande de Senzala. Nós vinham beijar minha mão e dizer assim, obrigada, dona Helena, por ter feito. Obrigada. Cadê a revolta? Cadê a indignação? Como é que vocês vão se revoltar pela falta de saúde pública, de isso, daquilo? Então, assim, as pessoas têm que entender que esse é direito dela. Ninguém entregou para ela de favor. Isso é direito meu. Uma vida digna é direito meu. Ganhar o meu... Por exemplo, auxílio emergencial durante a pandemia. Fila na Caixa Econômica Federal. Absurdo, o monopólio da Caixa Econômica para fazer o Pedro Guimarães ser cabo eleitoral do Bolsonaro. Cara, tinha que distribuir isso por qualquer banco, qualquer situação. O Estado está para resolver a sua vida. E as pessoas ainda saíram de lá felizes, porque tinham ganho um auxílio depois de 48 horas em pé na fila. Entendeu? Então, assim, é uma questão cultural muito mais profunda, entendeu, Elisa? Que as pessoas têm que entender que aquilo é direito dela. Que aquela pessoa é livre exatamente para exigir esse direito. Isso é uma mudança cultural, vem lá desde a educação. Esse dia do beijamão, eu nunca vou esquecer. Porque as pessoas, em vez de estar indignadas com o que aconteceu, de tudo que falhou na vida desse cidadão, e agradecer que a pessoa lá da Casa Grande perdeu o tempo dela para resolver um negócio que devia ser uma solidariedade de quem pode. Então, assim, é difícil. E eu acho que passa por uma coisa muito importante que a gente não está falando aqui, que é cultura. Uma coisa que é absolutamente abandonada. Tanto pelos liberais economicistas, quanto a destruição desse governo. Por isso que a melhor definição do liberalismo que eu gosto é do Vargas Llosa, né? Que é uma atitude que você tem, e você tem que incentivar a cultura e tal. Porque é com a cultura que você vai fazer o cidadão crítico, fazer o cidadão
saber se posicionar e tal. Quando você acaba com a cultura, quando é de cima, outra coisa do populismo da esquerda é sabe aquela coisa, e da direita é o autoritarismo, é você sufocar as pessoas no pensamento. Mas é por isso que a gente está aqui ainda no Brasil, passados todos os desastres de política intervencionistas, de políticas populistas, enfrentando uma eleição com 2 populistas novamente, 3 populistas. Entendeu? Você devia ser candidatado. A Simone que devia trabalhar para você. Ser sua vice. Eu quero fazer uma... Deixa eu só fazer uma tá, observação. Essa questão da cultura é a questão fundamental. E quando eu falei que aquela ideia lá do século XVII, de que todos somos livres e iguais, era uma ideia radical e subversiva, ela continua sendo uma ideia radical e subversiva na maior parte dos países, e no Brasil, com certeza é. Nós temos uma herança cultural patriarcal, escravocrata, aristocrática, que não mudou. Né? As pessoas ainda quando ela fala em casa grande e senzala, é porque é. A pessoa não se considera igual ao outro. Ela acha que o que ela recebe do Estado é um favor. O que ela recebe do patrão, além do salário, é um favor. Quer dizer, o patrão até por acaso é mesmo. Mas o Estado não é. Você paga imposto e é caro. E para pobre é mais caro. Né? A gente tem uma matriz tributária muito perversa, regressiva, que cobra muito imposto no consumo, do qual ninguém escapa. Então, é muito violento o negócio. E o Estado brasileiro é uma máquina de transferência de renda de pobre para rico. Você vê lá o que tem de juiz que ganha 200 mil reais por mês. O pobre acha que é assim mesmo, porque sempre foi assim mesmo. Por isso que é difícil mudar a cultura. Como é que a pessoa vai se dar conta, vai perceber isso, especialmente se não tem educação básica? Porque a gente não tem, as pessoas saem da escola analfabetas funcionais. Então, como é que você faz com que a pessoa perceba que ela é igual, que ela tem os mesmos direitos, que ela é livre? Não consegue, nem ocorre, porque isso aqui é um país de fidalgos ainda. Eu dei um exemplo pessoal, vou dar dois a mais. Eu voltei de Itaipava ontem. Nos 25 quilômetros de linha vermelha até aqui, para chegar na Zona Sul, eu vi 3 casos de carro da polícia achacando alguém. 2 motos, que é comum, eles param o tempo todo. Um policial apontando uma metralhadora para um rapaz que era impossível estar armado, porque ele estava de camiseta e bermuda apertada. Então você via que não tinha arma nenhuma. Apontando a metralhadora. Apontar a metralhadora para pobre, com moto, essas coisas, é comum. Então você olha, você sabe que está havendo um abuso ali, todo mundo passa e fica, todo mundo vai seguindo porque é a nossa vida. Né? Tem elevador de serviço para empregado. É todo mundo pobre, em geral preto, né? Mora na favela. 20% da população do Rio de Janeiro mora na favela. A gente vive com isso, sempre viveu. E todo mundo achando mais ou menos normal. E o Estado não está lá. Recentemente eu fui visitar uma senhora na favela da Maré, como toda favela. Você chega, tem uma cancela, um lugar que você só passa se estiver assim, tem um sujeito de fuzil, metralhador. Quando chega ali na frente tem um cara com uma pistola falando no walkie-talkie, avisando alguém, você tem que dizer para onde você vai. O Estado não está lá. Então o Estado ele existe para garantir a liberdade, para garantir os direitos. Mas o nosso não existe para isso. Ele existe para cobrar coisas, exigir coisas e atrapalhar a vida do cidadão. Quando eu fui candidato a deputado federal em 2018, um dos lugares que eu conheci era uma senhora que tinha uma creche. Ali no estágio, um lugar paupérrimo, chama creche Anjinho Feliz. Eu fui lá visitar e ela falou, não, a gente não tem mais a creche, só que eu tenho um centro de distribuição de comida para o pobre. E aí eu falei, mas por quê? E uma coisa assim, realmente muito impressionante, porque é um nível de pobreza
que a gente não dê, normalmente. A turma que desce ali da favela, que raramente sai da favela, só desce da favela para pegar comida, fica ali na fila, e você vê aquela turma ali, e é um grau de pobreza que a gente não vê por aqui, né? Mas ela não tem mais a creche. Por que você não tem mais a creche? Não, porque eu tinha creche, mas eles exigem uma nutricionista e uma psicóloga formada. E uma nutricionista ganha tanto, uma psicóloga ganha tanto. Eu, obviamente, não tenho como pagar, porque aqui não tem dinheiro nenhum para nada. Então, não tem mais creche. Então, essas crianças, em vez de ficarem, o pior que seja a creche, uma creche, uma mulher séria ali que trabalha, em vez de estar lá, ficam na favela. A mãe vai trabalhar, sofre abuso sexual do vizinho, vira traficante, vira bandido. Porque aqui no Brasil, ou é nota 10 ou não tem. E como não pode ser nota 10, não tem. E é esse o Estado que a gente tem, que atrapalha a vida. Não é um Estado que garante a liberdade, é um Estado que oprime, que tira a liberdade. É aquele Estado lá do século XVII, contra o qual os ingleses fizeram uma revolução. A Revolução Americana nasceu em 1775 porque os americanos, que não eram americanos, eram ingleses, né, colonos, se recusavam a pagar imposto sem ter representação política. Quando os ingleses começaram a cobrar, porque tinha imposto para pagar as despesas do governo local, os ingleses começaram a cobrar imposto para mandar para a Inglaterra. Aí eu falei assim, não, se a gente vai mandar imposto para lá, precisa ter deputado lá, no parlamento lá, em Londres. Os ingleses disseram que não, eles fizeram uma revolução por causa disso. E essa questão do imposto está na raiz de todas as revoltas, desde a Magna Carta de 1915. Para nós, isso tudo é grego. A gente acha normal. Nós ainda somos um país de fidalgos e de servos, né? Eu brinco que a frase muito comum no Brasil é: você sabe com quem você está falando? Nos Estados Unidos a frase comum é: quem você pensa que é? Essas duas frases mostram muita diferença entre um país que tem a noção da cidadania e um país que não tem a noção da cidadania. Nós não temos. Então, voltando para a pergunta do Paulo, em grande medida é: como você constrói uma noção de cidadania? Rapaz, é $1 bilhão mesmo, porque são séculos de cultura e uma herança escravocrata e patriarcal, etc. Então, não é assim. Falando também alguns. Eu, na verdade, queria colocar duas questões. Como eu queria perguntar, assim, eu sou completamente ignorante a respeito de liberalismo. Tá? Na verdade, Eu não estava aqui agora. mas agora Mas não. liberalismo é uma atitude também. Eu a primeira vez que, na campanha passada, a primeira vez que eu ouvi o Rangel falar de liberalismo, né, eu ficava sempre com uma coisa assim, gente, liberalismo para mim não é nada disso. Liberalismo é aquela coisa do Estado mínimo que garante a segurança, e ser liberal ainda é, para muita gente que eu conheço, um enorme palavrão. Né? Então, minha primeira pergunta é: como é que, Helena, você disse que você saiu do PSDB, né, e foi para um movimento liberal porque a social-democracia não estava atendendo mais, né? Então, assim, eu, até pouco tempo atrás, hoje eu tenho me questionado, eu já não sei muito bem, né? Mas eu, até pouco tempo atrás, eu acreditava que a social-democracia era o regime que garantia uma menor desigualdade social, que garantia oportunidades iguais, porque isso é que eu acho que é fundamental na questão, não é somos iguais, mas temos que ter oportunidades iguais para a gente poder saber se a gente consegue chegar lá. Né? Eu tenho que ter a mesma escola que você. E se você é um bom aluno e eu sou um aluno relapso, né? Bom, paciência, nós vamos chegar em lugares diferentes, mas a gente teve a mesma escola. Hoje não é bacana. Né? E quando a gente fala de meritocracia hoje, a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque, gente, eu estudei nos melhores colégios, né? Estudei numa universidade pública top, né? Fiz uma FRJ. Porque as pessoas que vão competir comigo, eu já saio na frente, né? Muito antes. Né? Então, essa é a minha primeira questão. E a minha segunda questão, também na questão, relacionando a minha ignorância em relação ao liberalismo, eu quero saber, o liberalismo consegue em outros países diminuir a desigualdade social? Quer dizer, a gente pode dizer que
país mais justo, porque às vezes, eu ouvindo vocês falarem, me parece tão utópico, sabe? Me parece tão assim, mas como? Né? No nosso Congresso, quando diz, vende a Petrobras e vamos fazer um grande projeto de educação. Nossa, isso parece maravilhoso, mas será que não é melhor ter a Petrobras ali gerando, né, alguma coisa, pelo menos, né, para o Tesouro? Ou a gente vai pegar esse dinheiro e jogar fora, como tantos outros dinheiros foram jogados fora? Desculpa, mas eu sei que tem muitas questões. Vamos lá, vamos por partes. Eu não saí do PSDB porque eu acho que a social-democracia não responde. Eu saí do PSDB porque eu acho que o PSDB parou de responder as coisas que ele se propôs a responder. Ele foi um grande partido onde eu me encontrei e ele foi se desvirtuando desse, assim, primeiro com vergonha das coisas que tinha feito de bom, né? A própria privatização, explicou e tal. Depois deixou os governos seguintes se apropriarem de uma agenda social-democrata de qualidade, como, por exemplo, os programas de transferência social. Foi o PSDB que fez Bolsa Escola, Vale Gás, Cadastro Único, Luz no Campo, tudo isso foi o PSDB. No instante, o Lula se apropriou com Luz para Todos, Bolsa Família, o Diabo a Quatro, como se essas coisas pudessem ter acontecido se o Fernando Henrique não tivesse combatido a inflação. O primeiro salto de qualidade na vida da população brasileira se deu com o fim da hiperinflação. Porque a inflação não afeta nenhum de nós que estamos aqui. A gente já vai no banco e vai ter um CDB, um não sei o quê, que vai resolver a vida da gente. Mas a inflação estimula o mau administrador público, porque corrói a folha de pagamento, mas indexa tributos. Quer dizer, a inflação, tudo de ruim, concentrador de renda e tal. O primeiro salto que deu foi a renda quando acabou a hiperinflação. Complementada por grandes avanços na área de saúde. Eu acho que não tem dúvida para qualquer pessoa aqui que o melhor ministro da saúde da história da democracia é o Serra. É o Serra das patentes, é o Serra da HIV, é o Serra que introduziu exames de mulheres no SUS. Antigamente, antes do Serra, não tinha exame de colo de útero, nem mamografia. Então, assim, coisas que as pessoas deixam passar. Não fosse o Paulo Renato, não tinha Fundeb, não tinha valorização do professor, não tinha nada disso. Então, o PSDB não sabe o que ele é de bom, o que ele era de bom. Então eu saí porque foi se afastando dos seus propósitos todos e eu saí, falei, não quero mais vida partidária. A social-democracia é uma questão de, o Paulo pode dizer melhor, o Ricardo já não tem nenhum problema em me dizer social-democrata, não é isso, porque eu acho que você tem cores, né? Cores entre a participação do Estado e o que ele traz de volta. O problema é que o Brasil cobra impostos de social-democracia, tem uma presença de Estado de social-democracia e não devolve nenhum serviço de social-democracia. Então, quando você vai comparar com os países escandinavos, ou mesmo com a França, onde a participação do Estado é muito maior, você vê a qualidade dos serviços que são prestados. Então, é uma opção. Você arrecada muito e dá muito. Né? E dá muito. Aqui no Brasil a gente arrecada muito pouco, muito e dá muito mal. Arrecada de forma regressiva, o pobre, rico no Brasil não paga imposto, né? Várias pessoas aqui devem cair nas mesmas regimes especiais de imposto de renda que faz com que o rico não pague imposto. Ou seja, fundo fechado de investimento, ou seja, PJ, ou seja, lucro presumido, e a gente acha que está nesse direito, porque diz assim, eu não vou pagar imposto, sério. O libertar fazer imposto é roubo. Não, imposto não é roubo. Imposto não é roubo. Né? Então é roubo se não devolver. Se não devolver. Então, assim, aí vem com soluções populistas. Grande fortuna. Não adianta nada. Só cola no ouvido da população desesperada, achando que o grande fortuna vai resolver a vida dela. Não, ela vai resolver dela. Grande esforço de reforma tributária que durante 13 anos de governo de esquerda não foi feita. Em nenhum momento uma reforma que atacasse a regressividade. Aí você vê o papel do Estado onde não funciona, dando isenções fiscais, gastos tributários, empréstimos do BNDES. Você tem uma ideia? Sabe quanto custou o empréstimo do BNDES? Foram 500 bilhões de empréstimo. Suposto que agora está sendo devolvido. Mas sabe quanto foi de subsídio na taxa de juros, que nunca mais vai voltar para o cofre público? Quase 300 bilhões de reais. Sabe, 300 bilhões de reais são 10 anos de Bolsa Família.
Então, esse governo que se diz de esquerda e social, ele transferiu renda para a elite sem nenhum, por nada. E está na campanha de volta dizendo que vai fazer de novo a mesma coisa que fez. Então, assim, a gente tem que combater, não por causa de ideologia ou porque... Mas, olha, não funcionou. Isso não serve para o corpo. Então, eu não tenho nenhum problema pelas escolhas. Eu prefiro, dada a cultura brasileira, menos Estado. Porque o Estado é intervencionista, porque o Estado atrapalha a gestão das empresas estatais, porque a gente já viu o que acontece. Então, assim, é uma ideia. O liberalismo, para mim, ele vai mais além, porque a gente pode falar de forma mais clara sobre uma reforma do Estado. Então, você fala assim, é melhor deixar a Petrobras aqui do que se gastar? Então, assim, isso é uma coisa interessante sobre privatização. Porque antes ninguém falava de privatização. Depois do Petrolão e da Lava Jato, passou todo mundo a ser a favor da privatização por causa da corrupção, que é o pior motivo para você ser a favor de privatização. Você não pode pegar mal feitos, má desempenho ético para justificar ou não o que você imagina que seja a presença do Estado na economia. Agora, eu fui presidente do Conselho da Eletrobras, depois do governo Dilma. Certamente essa empresa não pode voltar para a mão do governo de jeito nenhum para acontecer o que aconteceu lá. Entendeu? Então, assim, não estou falando só de questões éticas, é de investimentos mal feitos. Vamos trazer a Petrobras. Problema do preço de gasolina no Brasil, refinaria. As pessoas esquecem o que aconteceu com refinaria, Compérgio, Passadina, Abreu e Lima, tem mais de 30 bilhões largados lá, entendeu? Aí é como se a gente fosse trouxa, como se a gente não soubesse o que estivesse acontecendo. Então, você tem essa questão. O nosso Congresso, qual foi a outra pergunta, que era isso? Para mim acaba sendo meio utópico. É utópico. Você tem razão. É meio utópico mesmo. Entendeu? Eu acho que é meio utópico. A gente tem que pensar de uma forma mais utópica para poder botar a vida para frente. A gente tem que ter acreditar nisso. Agora, eu acho que até a gente está melhorando, porque quando começou o governo Paulo Guedes, nós aqui do Livres, o governo Paulo Guedes, falava o Paulo Guedes sem parar, eu já sabia que era a cabeça dele. Aí todo mundo dizia, é invejoso, a Helena queria estar no lugar dele, o Ricardo Rangel queria ser o Salim de Matar, o fulaninho era não sei o quê, ou você está sendo não sei das contas. Passados 3 anos, está claro a diferença, entendeu? A gente de tanto bater, saiu a diferença. O Salim Matar para mim, me xingou tudo quanto é nome, porque eu disse que você precisa ter dinheiro público para ter arquivo nacional, memória nacional, nenhum lugar do mundo é feito sem isso, a biblioteca do Congresso, eu não sei das coisas, né? Aí ele falou que eu estava, que liberal de Araque, que defendia que o governo pudesse patrocinar museus. Eu não estava falando nem de cultura, cinema, teatro, não, museu, patrimônio histórico. Né? Então, que isso? E é um cara que fez fortuna com incentivos fiscais, né, na compra e venda de automóveis usados. Então, assim, esses são os liberais brasileiros. Então, eu tenho que ser meio utópico. Eu não tenho outra opção nessa altura da vida. Porque para onde eu vou? Para onde que a gente vai? Vai lá, Marcos. Ricardo, só antes, depois que você responder, tem algumas perguntas aqui das redes sociais. Depois o Pedro Duarte também está querendo fazer uma pergunta. Esse negócio desse pseudo-liberal brasileiro é maravilhoso. Você vai para a Europa, vai no Louvre, já está tudo lindo, né? Aí vai no British Museum, vai no Metropolitan Opera House, vai, acha tudo sensacional. Pô, lá no Brasil não tem. Aí ele chega aqui e quer tirar todo o dinheiro da cultura. Quer dizer, é um negócio completamente descerebrado. Mas eu acho que essa questão de ser utópico, quer dizer, isso que a gente está discutindo, uma apresentação do liberalismo, isso é uma filosofia política, é uma ideia. Né? É claro que entre a ideia e a realidade há sempre uma diferença muito grande. Mas você ter uma ideia é uma espécie de uma diretriz, é um guideline, né? um guia para você saber mais ou menos aonde você quer ir e o que você quer. Não significa que você vá chegar lá, né? Como o socialismo utópico, né? Exatamente. Utópico, por definição, né? Já pela própria formulação, também era uma coisa um pouco isso. O Marx achava
que não ia ter nem dinheiro, né? Porque a gente ia fazer tudo de graça pela solidariedade humana. E o anarcocapitalista, que é o cara que acha que não tem Estado, que é uma coisa, como o próprio anarquista nem também. Central, né? Nem Banco Central, nem nada. Acha que vai privatizar a moeda. Não a emissão da moeda na Casa da Moeda, mas a administração da moeda, o juro. Entendeu? Isso não é interessante. Na sociedade decide o juro, vai dar certo. Então, quer dizer, é claro que é sempre, não deixa de ser uma utopia, porque não é um lugar onde você queira chegar. É uma diretriz. Né? Então eu acho que, e voltando para essa coisa da social-democracia, não existe uma contradição real entre a social-democracia e o liberalismo. E se você for olhar os países social-democratas do mundo, são todos liberais. Tem economias liberais, tem as funções todas liberais. Poder judiciário, legislativo e executivo. Versão liberal, Montesquieu, 1820. Né? Todas essas coisas são liberais. O império da lei, né? A polícia que respeita a lei, o devido processo legal, a segunda instância, recurso, Tribunal Constitucional. Isso é o Estado liberal. Né? Então não há uma contradição. A questão da social-democracia é: você quer mais Estado? Né? Como ele falou, você quer arrecadar mais e dar mais serviço? Ou você prefere arrecadar menos e o cara cuida da vida dele e você dá um pouco menos? O Fernando Henrique foi um governo liberal, nem por isso deixou de ser uma social-democracia. Né? Você quer fazer o welfare state? Você tem dinheiro para fazer o welfare state? Qual é a sua prioridade? Né? Previdência, por exemplo, faz sentido? Já respondo, não faz. Você dá regime integral, né? Um regime especial, né? Dos servidores públicos, o cara. Não faz sentido. Por quê? Porque o Estado deve dar aquela previdência para você viver normalzinho. E se você quiser, você ganha muito e quer ter uma aposentadoria muito alta, compra, velho. Você é rica, o Estado não tem que se preocupar com você, tem que se preocupar com o cidadão comum. Mas enfim, é perfeitamente possível discordar disso, mas o que isso significa do ponto de vista do custo. E a previdência tem que ser autossustentável, não pode toda vez você pegar dinheiro do pobre do imposto para cobrir o buraco da previdência de quem ganha mais. Então, eu não vejo essa contradição. E cá entre nós, na polarização de hoje, com os extremos que a gente tem, a diferença entre a social-democracia, se você perguntar para o liberal se deve privatizar a Petrobras, claro que deve. Não tem cabimento o governo ficar extraindo petróleo. O social-democrata vai dizer: não, veja bem, está ficando 40 bi de dividendo, também não precisa ser, pode ser depois. Olha aqui. Acho que eu vou ter uma briga real com alguém por causa disso? Né? Há outras questões. Mas tem que dar educação, tem que ter saneamento. Né? Acho que essas são as questões aí. Acho que a gente tem que responder mais curto, né? Vai a mão até a meia-noite. Vamos mais curto. A Adriana de Queiroz aqui no Facebook, ela fez 2 perguntas. Eu vou ler uma por inteiro, depois a pergunta dela é mais simples. Num país que tem um SUS como o nosso, não deveríamos mirar nossos tributos a produtos que sabidamente são mais nocivos à saúde, a fim de estimular o acesso àqueles mais saudáveis e melhorar a qualidade desse acesso para todos, ao desonerar o sistema das doenças vistas como crônicas? Ou isso feriria a liberdade individual? E a segunda questão que ela pergunta é sobre a questão da publicidade infantil, se ela merece, o Estado deve regular ou não a publicidade infantil, já que essa é uma discussão também que ocorre na sociedade. São as 2 perguntas da Adriana de Queiroz, a quem a gente agradece por ter mandado aqui pelo Facebook. Do SUS eu vou, mas da publicidade infantil não tenho a menor ideia. Vou aqui responder rápido o que eu entendo. O SUS é um sistema que se pretende universal. Então, se ele é universal, o universal tem que cobrir tudo. Agora, é claro que o poder público diz o que deve ser, o que está coberto, o que não está coberto, que medicamentos estão cobertos
não estão. Então, se você pegar, por exemplo, o NHS na Inglaterra, que é meio benchmark, tem lá uma lista, como a gente também tem. E lá o juiz diz não dá. Se não está previsto, não dá. Aqui no Brasil é complicado porque dá. Então você entra na justiça e ganha. E aí isso realmente. Tem acesso à justiça. Quem tem acesso, mas é fácil, porque está tudo para o Ministério Público, tem lá o número do hotline, você liga, era approved, e aí isso estoura o sistema. Mas do ponto de vista da doença que é tratada, isso aí, eu acho que é o medicamento que é filtrado, não qual é a doença em si. Em relação à publicidade infantil, não tenho a menor dúvida de que o Estado deve regular a publicidade infantil. Isso, aliás, são umas coisas, né, que as pessoas... a criança, ela é um ser humano, um indivíduo autônomo, né, que não tem ainda condições de tomar decisão por si próprio. Portanto, ela merece um olhar particular. É interessante falar um pouco de criança, porque isso é uma coisa que o Locke diz isso lá em 1688, quando ele escreveu o segundo tratado sobre governo. A criança, se o pai não trata bem da criança, cabe ao Estado interferir, tomar a guarda da criança e garantir que a criança receba, enfim, seja criada da maneira correta. Então, tem gente que diz que o liberal tem o Estado do mínimo. Estamos falando de um Estado interferir numa família, tomar uma criança de um pai que não cuida dessa criança bem. Isso foi escrito lá no século XVII. Né? Então não é... Mas enfim, tem que regular a publicidade. Deixa eu... Publicidade foi um ponto difícil. Talvez uma das grandes evoluções do Brasil que é o Paraná. A gente tem um conselho privado de autorregulação, que é multipartidos, veículo, agência de publicidade, sociedade civil, e que funciona muito bem para isso. Por acaso, não estou dizendo que não estou querendo delimitar o papel do Estado, mas acho que é uma das coisas que a gente não reconhece no Brasil. A gente foi capaz de criar uma governança do mercado de publicidade representativa, ampla e não estatal, que resolve isso muito bem. Eu vou para você, Pedro, só para retomar aqui, acho que eu tomei nota aqui no negócio de creche e o SUS me lembrou isso também. Eu acho que a gente tem uma questão grande, que é a discussão sobre universalização e equidade, que a gente não vai entrar aqui, porque no fundo, quando você fala em universalização do SUS, você está de novo, não está tratando de iguais de maneira igual, né? Então, essas coisas. Então, assim, a gente tem que, uma das ideias que é mais do que medicamento, tem a ver com a coisa crônica, como é o nome dela, perguntou? Adriana de Queiroz. A Adriana perguntou, formas que o Estado pode atuar permitindo, sem incentivando a melhoria de vida da população, para ela se libertar, que estão cada vez mais, por exemplo, no programa que eu estou trabalhando, em vez da gente falar só em creche, por exemplo, aquela mãe que deixa você aí larga, aí custa caro a creche e tal, é você estimular mães crecheiras, é o Estado chegar na cultura da comunidade, que é tipo assim, a mulher, aquela coisa que se diz, todo mundo tem uma empregada que diz, deixei com a minha irmã tomando conta, hoje eu não posso trabalhar porque a vizinha está passando mal e eu não deixei minha vida. Você organizar, através de transferência de renda, através de educação, uma solução local, soluções baratas e locais, onde as pessoas vão se unir para resolver, em vez de ficar esperando uma creche que custa isso, que custa aquilo, que custa isso. Então a gente tem que ter uma forma, tomar cuidado no tratamento da criança, mas também tomar cuidado com o excesso de regulamentação, não deixa a criança desassistida. Então tem um equilíbrio até onde a gente pode fazer, que eu acho importante. Da mesma forma, a saúde, cada trabalho da assistência social, porque boa parte dos problemas do SUS hoje são de doenças não transmissíveis, diabetes, hipertensão, etc., que você pode tratar com esses visitadores, né, que pode visitar para ver se a criança está bem tratada, mas pode também visitar se violência doméstica, e pode visitar para saber se a família tem uma dieta, que aquele obeso com hipertensão dê uma volta no quarteirão, peça pressão e tal. Então você tem soluções que cada vez mais são providas pelo Estado,
porque é o Estado que vai treinar a assistência social, mas que estimule soluções locais, que aí, você vou usar essa palavra detestável, que é empoderamento, você acaba empoderando a localidade, o indivíduo, soluções locais. Daí você vai ter uma inclusão produtiva de uma necessidade local. Aquele local vai saber se precisa mais disso, pessoas ou mais outras pessoas. Não adianta assim, o Estado agora vai dar dinheiro para que todo mundo aprenda a ser cabeleireiro. Né? É mais ou menos como o sistema S funciona. Todo mundo sai cabeleireiro, todo mundo sai cozinheiro, todo mundo sai garçom. Chega em comunidade que nada daquilo é útil, entendeu? Então o que adianta, a gente tem que começar a chegar perto das pessoas. Isso é uma coisa que eu acho que o Estado liberal pode ajudar, estimular soluções locais e libertar o indivíduo. Pedro. Você não fala daqui. Boa noite, primeiro comentar. Helena, Rangel, prazer estar aqui. Queria fazer uma pergunta, acho que se relaciona com algum dos temas que a gente abordou. Porque eu vejo a dificuldade de que em alguns temas a gente tem muitos poucos propostas ou basicamente não são debatidos. Eu, Helena, para entender um pouco a visão liberal de urbanismo, não consegui encontrar, assim, qual é a visão do liberalismo para o urbanismo. E aí tem alguns temas que eu queria entender, perguntar, por que você acha que a gente chegou a esse ponto? Vocês acham que a gente chegou a esse ponto, que a gente tem tão poucas propostas sobre alguns temas, o que a gente pode fazer daqui para frente, com relação, por exemplo, urbanismo, meio ambiente, conservação do patrimônio histórico. Você vai olhar e qual é o modelo liberal para a conservação. É por óbvio que a gente quer conservar o patrimônio histórico, mas o modelo é exatamente igual de vou botar orçamento e é isso, tem modelos. Agora no mandato tem que conseguir aprender um pouco, mas assim, você vai procurar artigo, não tem artigo aqui, você tem que procurar artigo lá fora. Que diabos a gente não tem muito literatura, opinião sobre? E aí, se para comentar, eu perguntei pro Gustavo também isso, Gustavo Franco, e aí ele comentou de que até ele via aqui na década de 90, década de 80, muito mestrado, muito doutorado com relação às questões caóticas do Brasil, como inflação, juros, que a gente não conseguia resolver. E de que agora, até na PUC, mais alunos têm entrado em TCC, em mestrado, entrando em temas de micro, né, como exemplo, mobilidade. Você vai olhar, vamos liberar tudo na mobilidade, né? Ônibus à vontade, van à vontade. Isso não funciona em nenhuma capital do mundo, assim, nem em Nova Zelândia, Holanda. A gente pode ir para o mais liberal, não é um sistema de mobilidade, de transporte público, que é tudo liberado. Mas qual é o modelo que o liberal vai defender? Eu acho que você está problematizando demais. Então vamos lá. Eu, pessoalmente, Helena Landau, acho que patrimônio público e preservação da história e memória do país é função do Estado. Se ele vai fazer diretamente do orçamento, se ele vai fazer através de parcerias. A gente acha muito bonito no resto do mundo, mas boa parte do que a gente vê em museu, hospital, etc., vem de uma taxação a enorme soberança, e a filantropia vem do fato que é muito divertido você estar lá no museu e dizer assim, Heritage Fund de Helena Landau comprou o Picasso desse museu. Melhor eu botar meu nome lá no Picasso do que entregar para o Estado. Né? Então você tem várias formas. Ainda ganha uma vantagenzinha. Eu ganho uma vantagenzinha, ainda mais fácil meu filho trabalhar mais em vez de ficar vivendo às custas da herança. Então, assim, há várias discussões. Agora, eu não tenho dúvida que um país sem memória não é um país. Um país sem arquivos, sem documentação, sem o que é dele próprio, não é um país. E o Estado tem que, de alguma forma, permitir que essas coisas aconteçam. Se é através do modelo do Congresso americano, da sua biblioteca, se os documentários brasileiros têm que ser feitos igual o Ken Burns e a PBS, meio a meio, eu não sei o que você tem que fazer, mas você não pode chegar. Além do que turismo e dinheiro, né? Porque todo mundo pega avião aqui para ver que bonitinho que é os telhados de Paris, né? Tão bonitinho o telhado de Paris, na graça. Pois é, então, como é que você acha que Paris está lá? De pé, né? Então, assim, como é que você acha que a Notre Dame, de repente, você conseguiu um dinheiro danado? Porque vai lá o Macron, pessoalmente, visita, valoriza a cultura. Você chega aqui, o Museu Nacional pega fogo, uma falta de cuidado absoluto do diretor do Museu Nacional, botou gambiarra, botou eletricidade, transformou o museu numa sala de trabalho e sai como vítima, né? Não é demitido, não é questionado, não é investigado, e aí ainda fica todo mundo cobrando que a sociedade brasileira não dá dinheiro para recuperar o Museu Nacional.
Ué, não tem gestão, não tem governança, não tem nada. Então, eu acho que tem um modelo híbrido que você possa fazer dentro das limitações. Não precisa fazer tudo. Por exemplo, o Museu de Ipiranga agora foi todo reformado por Lei Rouanet. 17 bilhões arrecadados. Então, assim, você pode fazer essas coisas. Agora, transporte, evidentemente, tem que ser regulado. Isso não tem dúvida. Transporte público tem que ser regulado. Transporte público carrega gente. Transporte público mata gente. Transporte público deveria levar trabalhador com eficiência nas suas localidades. Então, eu acho que por mais que a gente estimule mobilidades de outra forma, eletrificação, por exemplo, o governo pode estimular, já discuti isso muito com a Maína também concorda, que a gente possa estimular que os ônibus sejam ônibus eletrificados na nova geração. Então, assim, acho que há um papel muito claro do Estado no transporte público. Isso eu não sei se é escrito, se não é escrito. E também tem toda uma nova geração, da sua geração, da geração de várias pessoas que estão aqui, que hoje em dia, em vez de estudar inflação, micro, política monetária, estão dedicados à avaliação de política pública. E vão trazer para o Brasil experiências que deram certo. Eu, para mim, morei 5 anos na Inglaterra, o transporte público na Inglaterra funciona. Né? Você tem ônibus, você tem metrô, você tem imposto sobre carro no centro da cidade, você tem ciclovia, você tem isso. Será que funciona no Rio de Janeiro, com as distâncias? Funciona só para a classe alta? Funciona para o trabalhador? Adianta pensar que você vai botar ciclovia lá de Gramacho para o centro da cidade? Não, né? Então a gente tem que tratar isso. Então eu sou mais otimista que você. Eu acho que a gente tem resposta. Eu concordo com tudo que a Helena disse, mas só algumas observações. É claro que o Estado tem que dar dinheiro para a cultura e particularmente para o arquivo, para a preservação da memória, etc. Então, a Helena falou do incêndio do Museu Nacional, teve também o incêndio da Cinemateca. O São Paulo recorreu por única e exclusiva responsabilidade do governo federal, absoluta irresponsabilidade. Na verdade, nem considero que tenha sido irresponsabilidade, acho que foi de propósito. E deu certo. O negócio é tão ruim como não tem administrador, a gente não sabe sequer o que se perdeu. Não tem inventado o que se perdeu. Ninguém sabe, está fechado aquilo lá, ninguém vai saber. Que o Estado tem que dar dinheiro para isso, não tem a menor dúvida. Dá no mundo inteiro, dá em todas as democracias liberais, dá na França, dá nos Estados Unidos, há muito mais dinheiro do que os pseudo-liberais brasileiros imaginam, muito dinheiro federal, estadual e municipal para a cultura. Dá isenção fiscal. Dá isenção fiscal para manter Hollywood como polo de produção. É cheio de isenção fiscal para produzir lá e não mudar para outro lugar. E tem umas coisas engraçadas. Eu não quero falar da Rouanet, porque se a gente falar da Rouanet, não, ele nunca mais sabe. Até às 4 da manhã. Mas a Rouanet é a mais liberal de todas as leis de verba para a cultura do mundo. Não à toa tem esse nome, né? Foi feita pelo Rouanet, né? São Paulo Rouanet. E que a própria sociedade decide, os fundos são de impostos, né? Os fundos são do Estado, mas quem decide para onde o dinheiro vai são as pessoas e as empresas. Se as empresas estão escolhendo bem ou não, isso é outra discussão que diz muito sobre quem nós somos. Né? Se as empresas preferem usar o dinheiro para fazer marketing, né, para usar para coisas que têm interesse mercadológico e não para outras coisas, isso diz sobre nós. Mas as empresas usam muito para preservar patrimônio, por exemplo. Como é que você não vai preservar patrimônio? Deixa a igreja barroca de Ouro Preto desmoronar? Porque vai desmoronar se não botar dinheiro lá. Então, claro que tem. Em relação ao transporte, obviamente tem que regular, né? Até porque é um monopólio meio natural, né? As vias públicas são as vias públicas, não dá para ir por outros lugares, só tem aqueles. E a questão do urbanismo é uma coisa que a gente não discute muito, né? País subdesenvolvido. Então, quer dizer, a desordem urbana e a desordem no crescimento é sempre uma coisa gravíssima num lugar como o nosso. A gente tem que conversar com os urbanistas, né? Conversar com o Washington, conversar com o Cidoureiro e tal. Todos eles têm ideias. Né? Mas há várias coisas em vários lugares. Por exemplo, você botar o Minha Casa Minha Vida lá em Deus do Livre, não adianta, tem que ser aqui, porque essas pessoas aí trabalham aqui, em serviços, né? Como teve, o Lacerda tirou a favela,
Daqui botou lá em Santa Cruz, não está em Santa Cruz, tem o polo industrial, mas tem algum torneiro mecânico aí? Não, é todo mundo garçom, né? Então, quer dizer, essa... E aqui no Rio em particular, você tem uma coisa, entra governo, sai governo, se mexe tão pouco nas linhas de ônibus, né? Os caras fazem sempre o que querem. E agora... Volta e meia aparece um escândalo de corrupção, sempre tem um que, não sei quantos, que deram dinheiro para a campanha, que era caixa 2, que não sei o que lá. Então é um grau de intrincamento, por assim dizer, entre... Não é à toa que a Maína está apanhando, está apanhando. Coitada da Maína. Falou, Não, é só para passar para a última pergunta. Tá bom. Até pela hora, depois de vocês encerrarem já na resposta, já aproveitar e engatar Ainda bem que tem um mestre cerimônias tomando conta da gente. É o Alexandre. Só faltou um whisky com a salsicha. Aí não ia acabar nunca mais. Um vinhozinho, um pastelzinho, um queijinho, entendeu? A minha pergunta é a seguinte, né? Você falou muito em utopia, meu nome é Alexandre, oi, boa noite. Então, nessa campanha, né? Nessa eleição, nessa campanha que a gente está já vivenciando ela, tão polarizada, considerando-se que o liberalismo idealmente fosse, ou seja, a terceira via, isso é uma utopia ou é minimamente factível? O que a gente consegue avançar? Essa é a de um né? Helena está cuidando do programa econômico da Simone Tebet, da terceira via. Portanto, obviamente, se acredita na terceira via. Eu acho que a Simone é uma excelente candidata que nos tiraria desse sufoco, dessa polarização. Eu acho que a gente tem um problema grave, porque a gente tem a polarização, que é muito alta e está crescendo, e essa é uma tragédia brasileira. Ela não acontece por acaso, porque as pessoas que deveriam estar interessadas na terceira via não estão muito. Por exemplo, o MDB, metade, ou seja, lá que prefere o Lula. Não é verdade. Ele não vai falar aqui, mas tem um monte de gente lá, principalmente no Nordeste, que prefere o Lula. No Brasil, tem um monte de gente lá que prefere Bolsonaro. Um monte de gente. Então, você tem os atores políticos. É só você ver que metade do Congresso é o Centrão, basicamente, e apoia Bolsonaro. Então, você tem muita gente que não está realmente interessada em ter uma alternativa. Então, é difícil. Eu aqui estou à disposição, mas porque a gente quer, inclusive, fazer aquele encontro aqui, né, a gente vai combinar. Eu acho que o fato de ser a Simone, eu acho que está um pouco claro que é a Simone, né? Porque os outros... Sim, não vai mais Helena, tinha que ser de fronte. E eu espero que sim, mas eu acho que não está fácil. Eu fiquei contente de saber que você está... Eu sou fã da Simone, não tem Não, a Helena tá. Eu não. Eu estou trabalhando para ele. Helena O povo não. Eu estou trabalhando para dois aí. Levanta aí, Paulo, para as pessoas verem você. Meu candidato, deputado. Não pode falar nada disso. Pré-candidato. Não, é que ele é meu eterno candidato. Ontem eu fiquei assustado com uma coisa. Eu fui para o meu almoço de Páscoa, tal, família, tal. E no caminho, e as pessoas que estavam, enfim, eu não vou entrar em detalhes porque eu não vou tirar no meu próprio pé. Eu fiquei muito assustado, assim, de 5 pessoas, 4, a quinta era eu, né? De 5 pessoas, 4 vão votar no inominável, no abominável. É assustador. É assustador, incluindo o motorista do Uber de 33 anos. Vamos dar um pouquinho Eu fiquei de otimismo. assustado. Vamos dar um pouquinho de otimismo e um pouco de levantar aqui Vamos esperança, olha só. Eu acho que é importante a sua pergunta, porque aí eu posso dizer como é que a Simone me convidou. Ela me liga, não tinha nenhum contato pessoal, ajudei na campanha presidente do Senado, tive uns debates com ela, mas eu nunca tive nenhum contato pessoal, como eu tinha com os tucanos. Os tucanos eram tudo dentro de casa o tempo todo. E ela me liga
liga e diz, olha, Helena, eu vou sair candidata mesmo, teve uma decisão do MDB, que eu chamo de PMDB até hoje, do MDB. A gente demorou tanto tempo para conseguir chamar o MDB de PMDB. Agora eu vou tirar isso. E ela falou assim, eu queria que você fosse coordenadora do meu programa de governo, porque eu te acompanho muito, e você tem aquilo que você pensa como eu numa agenda liberal com olhar social, nessa agenda liberal progressista. Foi isso que foi a primeira frase que ela me deu. Depois ela falou assim, e também porque eu acho que a gente tem, eu acho que você fala muito claro para as pessoas, sabe explicar a economia, e você é mulher. Então foram assim os elementos. Mas o liberal social foi a primeira coisa que ela falou. Então tem espaço para a gente caminhar por aí. Agora, a gente está com um problema até decolar, que é essa organização desses 4 partidos, onde o MDB, de fato, tem Eunício, Renan, Eunício, Renan, Eunício, Renan, e Renan contra a Simone. Eu não consigo ter o terceiro ou o quarto do MDB que estejam contra a Simone. Então, assim, Eunício e Renan. Tem o Sarney, com a eterna ligação dele com a Simone. O Barbalho, o Helder, no Pará está com a Simone. Você tem muito mais gente no Sul e Sudeste hoje que no Nordeste. Pra você ter noção, o Eunício não tem mandato e o Ceará não tem deputado federal do MDB. Ou seja, vai para a convenção que não serve para coisa nenhuma. São históricos, aliados do Lula, mas normal que continue aliados do Lula. A gente já sabe, o Brasil está rachado e os partidos estão rachados. Então não vai querer achar. O PT está rachado. O PT está rachado. Metade do PT não quer o Alckmin. O Lula está brigando internamente com o PT. Então, assim, o PT está rachado. Só o Bolsonaro que não tem nada, que é o Comando Unido, como está. Então, assim, o PDT tem dúvidas sobre a candidatura do Ciro. A gente está naquele momento, assim, das coisas se organizarem. Dia 18 de maio sai um nome, que eu imagino e espero que seja Simone, e tem as grandes dúvidas de quem o PSDB vai ungir ali naquela discussão. Eu acho que tem eu tenho esperança que a gente consiga avançar com o nosso discurso. Me desanima muito o radicalismo do Lula. Eu não esperava que o Lula fosse estar com esse discurso tão velho, tão ultrapassado, tão radical, como ele está fazendo agora. Assim, retomando uma agenda que deu muito errado. Os seguidores do Lula continuam com o discurso de ignorar o antipetismo, já começaram a acusar a gente que é a terceira via de fascista, de apoiador de fascista, porque quem não apoia ele no primeiro turno é fascista. Já passou por isso. Então, minha esperança é que a gente consiga fazer a Simone crescer, acho que cada um de nós conseguir, porque eu posso falar claramente, pré-campanha, porque a gente está claro, eles estão esperando o dia 18 de maio. Depois do dia 18 de maio, essa coisa tem que acontecer. Tem que acontecer. E eu acho que em algum momento, a expectativa é que os partidos que estão à esquerda comecem a pensar que esse projeto de intervenção, de Estado máximo, de domínio das estatais, de refinarias brasileiras, de pau na máquina, de que gasto é vida, quando for no meio da campanha, serem confrontados com isso, eles dêem uma recuada, porque é impossível, não adianta jogar a Dilma para debaixo do ônibus, como eles estão jogando. A Dilma é candidata do PT, foi presidente do PT, foi escolhida pelo Lula, foi ministra da Casa Civil, foi ministra de Minas e Energia, foi indicada pelo Lula uma vez, foi indicada pelo Lula 2 vezes. Entendeu? Não fosse a intervenção do Lula no segundo turno em 2014, a Dilma tinha perdido a eleição. Então, ela é recandidata do PT. Então não adianta, até uma coisa misógina, desagradável, ficar tratando a Dilma como se fosse uma idiota que não tem nada a ver com isso, desrespeitoso com a ex-presidente da República. Né? Então eu acho, a esperança é que a gente consiga, ou vencendo as eleições, ou chegando no segundo turno, que é a nossa primeira etapa, influir no debate. A gente tem que influir no debate, tem que mostrar que isso aí que eles estão apresentando já nos levou para o buraco. Nós estamos vivendo uma economia desastrosa nesse momento, os números parecidos com o governo
Dilma, até pior, a inflação já está maior do que no governo Dilma. E nós temos com a promessa de voltar aquilo que nos jogou aqui. Entendeu? Então, assim, é desesperador. Mas eu acho que a gente tem um trabalho a fazer, nós estamos só em abril, tem um trabalho a fazer. Mas eu te pergunto, então, o segundo turno, né? Vocês estão mirando, naturalmente, o segundo turno. Com quem? Bom, nosso primeiro objetivo é tirar o Bolsonaro. Isso. É tirar o Bolsonaro. Esse é o nome do jogo. Esse é o nome do jogo. Não dá para continuar. Acho que o Brasil não sobrevive a mais 4 anos de Bolsonaro. Não sobrevive na cultura, não sobrevive no meio ambiente, não sobrevive na educação, não sobrevive nas instituições. Até quando o STF vai conseguir segurar as loucuras do Bolsonaro? E se ele for reeleito, ele indica mais dois. Ainda está com o Congresso dominado para mudar. O Congresso quer acabar com a lei das agências reguladoras, o Lira quer acabar com a lei das estatais. Você pode acabar com qualquer coisa com esse Congresso que está aí. Esse Congresso que está aí. Né? É impressionante que o partido do Centrão tenha 91, né, deputados. Tem uma maioria dos deputados e os outros partidos tenham se reduzido para esse ponto. Então, o Bolsonaro é o primeiro objetivo. E eu tenho certeza que se o Centro Democrático chega no segundo turno, a gente ganha do Lula. Então, eu vou falar uma coisa, um comentário do João Maneira Sá. Ele falou o seguinte: o que me preocupa é que eles, né, os abomináveis, os inomináveis, eles estão muito entusiasmados. E aqui, no nosso lado, Tá, mas eu acho que está faltando entusiasmo. Sabe o que eu acho que falta? Primeiro, falta entusiasmo. Ninguém esperava que o Lula fosse vir com um discurso tão ruim quanto ele está. Isso e fez crescer. Não, e fez crescer o Bolsonaro, que R$400, pau na máquina, 160 bilhões. Populismo, quer dizer, o PT está aprovando o próprio veneno, que é populismo na veia. Eles ensinaram como é que se ganha eleição. Se ganha eleição assim. Então, o Lula está sem discurso para combater isso. Na eleição a gente faz o diálogo. Na eleição a gente faz o diálogo. A Dilma vai, depois a gente vê. Então, igualou. Então, aquela esperança do homem democrático, etc e tal. Aí, não começamos a campanha. Ninguém vai esquecer do petrolão, ninguém vai esquecer do mensalão, ninguém vai esquecer da recessão, ninguém vai esquecer. Então, o Lula vai precisar de aliados nessa campanha, porque senão vai todo mundo contra o Lula, não, está todo mundo contra o Bolsonaro, entendeu? Então tem uma coisa desse tipo. Então a gente tem que furar, a gente tem que ter entusiasmo. Agora o lado de lá não é só entusiasmo, o lado de lá é uma militância radical, patricionada no Telegram, ameaçadora, fisicamente. Muito competente. Veja o que o Daniel Silveira está fazendo para provocar o STF. Isso tudo é combinado. E o STF tem que ficar frio para não cair nessa coisa. Porque se ele for cair na provocação de um homem irrelevante como o Daniel Silveira, que é um zero à esquerda, mas importantíssimo para o bolsonarismo, ele vai criar o que o Daniel Silveira quer, que é que os bolsonaristas querem: confronto, invasão do STF. Então, assim, a gente está jogando um jogo muito complicado e muito perigoso. Como nunca antes. Alexandre, Helena e Ricardo. Acabou. 9 horas. Acabou. Então tá na hora de encerrar. E vai ter outros, a gente vai promover Vamos fazer outros debates. Vamos Gente, muitíssimo obrigado.